para você, em vez de você mandar para eles. Porque quando eu entro, a gente entra, aparece lá solicitar, né? Pra gente solicitar, aparecer. Eu fiz isso aqui também, pô. Não tem isso, não. Se eu mando um convite pra pessoa, ela tem que clicar lá para aceitar. O professor está dizendo que não tem como aceitar e aqui está dizendo que ela não pode participar. O porquê? Questões técnicas e astrais. Mas vamos ver agora como é que vai funcionar. Mais uma vez. São energias, minha gente. Energias. Então vamos fazer assim, professora Suzane, a senhora pede para entrar, para ver se agora a gente consegue. Eu sei que as oscilações causam isso, e por isso que eu tentei aqui nos dados, estava dando isso, agora já estou no Wi-Fi para ver o que pode acontecer. Mas a gente vai conseguir sim. É só um teste para nossa perseverança. Professora Suzane. Então eu vou falar aqui sobre o meu projeto. Né? Eu sou filho da casa do terreiro Inhansã Oxóssi Edingue, lá em Feira de Santana. E já tem um tempo que eu pretendo desenvolver uma pesquisa mais aprofundada no que diz respeito à minha casa em si e todas as entidades que nela passeiam, né? E escolhi primeiro o Zé Pilintra por ser uma entidade que é muito ligada ao Exu, né? Dada as devidas proporções, ligada ao Exu africano. E o Zé Pilintra ele tem uma particularidade de ser uma entidade quente, uma entidade fluida, né? E tem em torno disso, em torno dessa entidade, e a partir dessas músicas, dessas cantigas que são cantadas lá em casa, onde a gente faz as festas, eu resolvi iniciar essa pesquisa fazendo um registro. Aí chegou a Pro, fazendo um registro dessas cantigas. E consegui, nesse trabalho, juntar 50 cantigas dentro do período de pesquisa de campo que eu fiz. E está tudo guardadinho dentro do meu trabalho de conclusão de curso. E mais para frente a gente vai dar seguimento com a pesquisa dentro do mestrado, né? E ampliando essa pesquisa com o máximo respeito possível, tentando ter um olhar de fora, né? Não um olhar como filho de santo da casa, mas um olhar de pesquisador. E é isso que a gente vem tentando fazer ao longo dessas pesquisas. E esse programa de pós-graduação da UFRB vem para me dar também ferramentas para que a gente possa, né, juntos, ampliar essas pesquisas e cada vez mais mostrar, né, na verdade, mostrar para a comunidade que esse é o meu intuito maior com tudo isso, é devolver tudo isso para a comunidade e mostrando para as outras pessoas que ainda têm esse temor pela religiosidade afro-brasileira, que ainda demoniza, que ainda pensa que é coisa do diabo, a gente quebrar isso e desdemonizar esse olhar cultural que ainda existe sobre as religiões de matrizes africanas. E é isso. E o programa de pós-graduação, mais uma vez, essa live patrimonial é uma atividade de extensão do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB e trata-se de uma atividade integrante do programa de extensão e acompanhamento e enfrentamento à Covid. Então a gente está nesse processo pandêmico e essas lives elas funcionam para poder a gente deixar mais próximo com a comunidade das pesquisas que a gente vem desenvolvendo.
né? E tenho agora a honra e a satisfação em convidar para essa live. Já fiz minha apresentação no outro momento, mas a live caiu. Sou Fabrício Jorge Santos Barbosa, filho de Lalá e Dona Marlene, aqui de Cruz das Almas. Estou no programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural pela UFRB, onde já falei que meu tema é o Zé Pilintra. Inclusive, brevemente deve estar saindo um artigo também onde a gente trata dessa entidade maravilhosa. E é isso. O meu intuito maior com a pesquisa acadêmica é desdemonizar esse olhar cultural que há sobre a religiosidade afro-brasileira. E hoje o tema da nossa live, finalmente já estamos aqui com essa queridíssima Suzane Peck, uma das professoras mais queridas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A gente vai abordar um dos temas mais polêmicos até hoje abordados numa live patrimonial, que é Exu, Memórias e Sexualidade. A professora Suzane é professora adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, doutora pelo Programa de Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA, mestre em Arqueologia e História da Arte pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e graduada em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia. E uma professora que me deu espaço dentro desse universo acadêmico para a gente poder juntos iniciarmos essa pesquisa sobre o Zé Pilintra e as demais possibilidades dentro do campo afro-brasileiro. Professora Então, Suzane, a palavra é vamos sua. começar. Tá me ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Bem, desculpem, porque eu acho que eu bloqueio tudo no celular para que ter maior proteção e nessas horas complica. Eu queria, né, em primeiro lugar, né, dar bom dia a todos e a todas que estão nos ouvindo. Agradecer demais, né, a organização do programa com os estudantes, porque né, todo um esforço que se faz e está sendo muito importante. Quero também, em especial, agradecer a Fabrício por toda a paciência dele comigo, e eu acho que isso é recíproco, né? Nós estabelecemos uma relação muito boa quando ele estava na graduação em museologia, porque eu fui orientadora dele de IC, com Bolsa FAPESB, quando ele realizou um trabalho sobre o atabaque, na verdade, mais relacionado com os órgãos que fazem o atabaque. Bem, minha relação com o candomblé, ela se deu de forma muito breve, mas a minha família com envolvimento, meu pai Ogã, conselheiro num terreiro de Salvador, importante, e eu ia sempre para o terreiro, sempre ia assistir festas. E ficava muito impressionada. E morria de medo, tinha muito medo de embolar. E aí eu deixei completamente, desde os 14 anos eu parei de ir, de acompanhá-los, e passei, né, me distanciei e tal, uma fase sem religiosidade, talvez, sem religião, na verdade. Mas as questões religiosas, elas sempre me deixam muito inquietas, e eu tenho uma relação com as religiosidades, eu gosto de saber, eu me sinto bem nos rituais, seja do candomblé, da Umbanda ou de outros, e eu sou como que atraída por essas temáticas. Eu diria que eu não procurei, elas me procuraram. E foi de tal modo que, ao chegar em Cachoeira, eu decidi fazer na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e eu decidi fazer uma pesquisa sobre a escultura, e ali estavam santos e muitos orixás. Foi assim que eu comecei a estabelecer uma relação de pesquisadora com esse tema. Isso se deu em 2008, mais ou menos, 2009, eu cursei uma disciplina como aluna especial na UFBA, que foi Religiões na África, e ali eu achei que, né, realmente queria, né, ir fazer meu doutorado exatamente sobre essa questão das esculturas e das imagens. Mas as imagens, elas estão
ligadas a uma materialidade, a um saber fazer, digamos assim, é, são práticas importantes, né, do como fazer. Só que isso era pouco. E eu realmente fiquei muito mais completa quando eu comecei a ter a oportunidade de orientar estudantes no curso de museologia e agora no PPGAP, em que outros aspectos estavam em jogo, estão em jogo, e algumas pessoas foram muito importantes. Então, a gente realizou, eu orientei, o professor Luiz deu início, e depois eu orientei um estudante chamado João Carlos Santos, que não está mais entre nós, mas que deixou uma grande contribuição, que foi um trabalho sobre o terreiro do Adelson, né, lá, Idelson, desculpa, em São Félix, ou algum T. Bem, aí as coisas foram se encaminhando e eu tentando não chegar tão próximo, mas encontrei muitos amigos e pessoas importantes e fiz digamos assim, um campo de pesquisa com a colaboração da comunidade de Cachoeira, mas via estudantes. Então, mãe Márcia, por exemplo, ela foi mãe pequena do terreiro Guarani de Oxóssi, e nós estabelecemos uma relação de pesquisador, mas também, né, em que ela me prestou muitas consultorias. Bem, além disso, né, eu comecei a abrir um pouco, né, essas possibilidades quando Pablício resolveu estudar um terreiro que fica em Feira de Santana. Esse terreiro se chama Yansan Oxóssi Oiá Guindê, e é um terreiro onde há digamos assim, uma confluência, né, de candomblé e de umbanda, talvez possa dizer que ele é um terreiro de umbanda, ele se diz umbanda, ao mesmo tempo, ele tem os nomes dos orixás na frente, a referência a ele é candomblé. Então, hoje, há um interesse do Pablício, que eu acho que é muito, muito bom, de entender um pouco esses processos, essa fluidez, talvez com um estudo de caso, né, nesse espaço, mas é muito, digamos assim, instigante. E a figura de Exu, né, é uma figura também que tem um livro muito interessante, que é de Capone, o nome. Eu acho que é italiana, ela fala, né, de Exu. E Exu é uma figura, né, que é uma figura que é a figura da encruzilhada, o abridor dos caminhos. O professor Emanuel, se tiver oportunidade de entrar, vai falar um pouco mais. A gente vai, né, não vai querer cobrir totalmente esse tema, mas o que acontece com Exu é que ele está na frente, ele é o primeiro, é aquele que primeiro recebe, né, as oferendas, porque todos os outros orixás, ele deve alguma, digamos assim, deferência a Exu, que abre, né, todos os caminhos. E Exu conseguiu tudo isso, né, através da sua perspicácia junto ao Olorum, e ele consegue provar, né, que ele era mais rápido, mais dinâmico, que ele tinha o mérito de ser o primeiro, apesar de ser o mais novo, né, ao contrário de Oxalá. Na África e no Brasil, a gente tem um dado importante, que é esse da questão da sexualidade, porque Exu, em África, ele é representado, né, por exemplo, em alguns espaços que sejam entrada de comunidades, que seja mesmo na feira, com o falo. E esse falo que representa essa virilidade masculina. E alguns monumentos recebem libações, recebem o azeite de dendê nesse falo,
e isso tudo se constitui em rituais, né? É uma virilidade no sentido da masculinidade. Talvez alguns achem que isso seja machismo, mas a gente também tem nas religiões de matrizes africanas as mulheres como representação da maternidade, ok? Então, são culturas que trabalham, que têm essa compreensão, e a gente não vai entrar aqui no mérito, né, nesse mérito do feminismo, do machismo. A gente tem que compreender essas figuras dentro das suas origens, dentro da sua cultura, com um olhar mais antropológico, mais etnográfico. Eu coloco para Fabrício como é que ele quer administrar, se eu continuo a falar ou se ele... Não, a gente tem mais 5 minutos para sua fala, para a gente depois chamar o Tá, convidado, o Manuel. tá ok. Bem, e, ao mesmo tempo, né, tem uma outra figura que o Fabrício está estudando, que é a figura do Zé Pilintra. Essa é uma outra figura porque ela tem uma representatividade muito grande na Umbanda, mas ela se torna bastante popular. O Zé Pilintra, ele traz, né, um estereótipo, porque a Umbanda ela tem talvez no Nordeste, né, a depender da, da versão, outros acham que a Umbanda nasceu no Rio de Janeiro, e o estereótipo, a figura desse é a figura do malandro carioca. E a Umbanda, tudo indica que ela começou em 1900, início do século, né, 1908 ou 18, não lembro bem. Mas assim, ela acontece porque um determinado médium recebe de um caboclo uma mensagem de um caboclo das encruzilhadas, e ela tem, né, a Umbanda, toda uma vontade, ela se forma com a afirmação da brasilidade, ou seja, as figuras, como os orixás, continuam a ser cultuadas, elas ganham essa, digamos assim, correspondência, né? Essa correspondência com os santos católicos se legitima, e também a incorporação, digamos, a aceitação do culto com grande facilidade dos pretos velhos e outros que vão aparecendo, a Pombagira, o Zé Pilintra, a Maria Padilha e tudo mais. E essas figuras, né, elas são bem típicas da Umbanda. O caboclo, presente na Umbanda, né, em alguma linha, ele também está presente nos candomblés, sobretudo os candomblés que se dizem Angola. Mas o caboclo, vocês podem ver isso no livro do professor Jocélio, ele está presente nos terreiros, mesmo aqueles terreiros ditos mais conservadores ou de matrizes Queto e matrizes Nagô, né? Nagô e talvez Jeje também, mas assim, existe um espaço para o caboclo que é um espaço diferenciado. Ele é cultuado fora do templo, uma série de questões que aparecem. Então, para concluir a minha fala, a gente pode dizer que dentro desse mundo das culturas de matrizes africanas e essas outras variantes, né, que seriam as encantarias, a gente pode dizer que há, porque os encantados, essas entidades seriam encantados, são entidades que, né, têm, digamos assim, qualidades específicas. E, nesse momento, né, esse que a gente vive, aliás, desde sempre não existe uma religião pura. E, nesse contexto, mais uma vez, né, a gente vê esses processos. Estudar religiões significa pensar em ritos, em mitos, mas também, né, de que não é igual em todos os lugares, ok? Porque a gente tem essa independência, digamos assim, essa autonomia das casas de santo. Eu vou parar aqui para dar oportunidade aos outros. Lhe agradeço, Pro.
em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, a sua disponibilidade em ter vindo até aqui nesse momento e dar sua contribuição para essa prosa, para esse bate-papo sobre um tema que é um tema dinâmico, como a cultura é, como a religiosidade é, como vem se transformando ao longo do tempo dentro dos candomblés, tanto candomblés ditos puros como as umbandas, as diversas umbandas, as encantarias, né, onde temos essas entidades e esses zeladores que são feitos sem ter a tal feitura de cabeça que é tão falado na cultura tradicional, mas que trazem e carregam uma verdade, uma força e conseguem aglutinar muitos adeptos, muitos seguidores, respeitando toda a memória e ancestralidade que cabe a cada casa que é louvado e, né, enfim. A gente agradece a você e esperamos encontrar em breve, nos abraçarmos depois dessa pandemia, assim que tudo passar. Ok, Pro? Muito obrigado. Laroye. Obrigada a você. E eu queria saudar o professor Emanuel e abrir para que ele abra a fala dele e dizer axé. Ok. A gente lhe agradece. Até a próxima. A senhora tem que apertar aí. Eu tenho que bater aqui aonde? Para sair, tem que sair da live. Menino, é difícil para mim essas coisas. Eu vou desligar e volto, viu? Eu acho Pronto, melhor. Faça isso. Pois essa querida Suzane é uma figura que dá oportunidade a muitos alunos na UFRB a crescer enquanto estudante, enquanto pessoa, enquanto pesquisador, e eu sou um exemplo disso. E acho que muitos que estão aqui hoje conhecem essa pessoa de perto, é maravilhosa, enfim. Vou convidar aqui o nosso próximo convidado, vamos dizer assim, professor Emanuel Soares. Por favor, aceite o nosso convite. Está chegando o homem aí agora. Professor Emanuel, bom dia. Laroye. Antes de mais nada, queria saudar meus ancestrais. Ogum e Patacori, saudando Ogum, dono do dia, saudação. Depois gostaria de dizer da felicidade de ver minha colega com saúde, de revê-lo, Fabrício, de estar aqui com vocês, né, nesse bate-papo sobre uma coisa que eu gosto muito, que é Exu, né? Eu sou Ogã, né? Sou filho do Ilê Axé, da Mãe Preta de Oxaguian, aí em Cachoeira. Eu fiz santo, né? Eu fiz santo quando eu estava fazendo a pesquisa sobre Exu, né? Eu sou Ogã de Oxaguian e sou o guardião da casa de Ogum de lá do Ilê, né? E há tempo eu me debruço sobre o estudo de uma filosofia afrodescendente, né? Bom, vamos ao ponto que a gente está aqui. No começo no ano passado, né, eu estava fazendo meu segundo pós-doutorado e estudava sensualidade e sexualidade. Escrevi vários textos e algumas publicações e recebi aqui em Amargosa, para uma seleção de professor de filosofia, o professor Anderson Flor, da Universidade UNB, da Universidade de Brasília. E ele conversava comigo e disse: a gente escreve sobre. Ele é tata, né? Ele é candomblé também, filósofo. A gente escreve sobre esse assunto e nunca escrevemos juntos. E eu mandei um pedaço de um texto para ele e a gente terminou publicando na revista da ABPN, né, a revista de fevereiro agora de 2020, esse texto que eu vou tentar falar um pouco para vocês. Né? Exu, corpo e sexualidade. Né? Veja bem,
Esse texto analisa provocações contidas em um livro que eu publiquei, As 21 Faces de Exu na Filosofia Autodescendente da Educação. Inclusive, está saindo até agora a segunda edição. Trabalho do professor Liberac, do mestrado de História da África, ele vai reeditar o livro. E nesse artigo a gente trata das relações entre corpo, sexualidade, né, da divindade Exu, da comunicação, das encruzilhadas, do caminho, da inversão. Discutimos também a aparição de outras entidades de matriz africana aqui no Brasil que receberam o nome desse orixá e dinamizaram a pluralização dos sentidos. Discutimos corpo nos domínios vinculados ao orixá Exu e também ao ensinar e ao aprender, gerando assim alguma filosofia desse sentido. Bom, quando eu estava fazendo a pesquisa, Mãe Estela, a falecida Mãe Estela de Oxóssi, me contou um mito que eu vou contar a vocês agora. Quem sabia as coisas do jogo de búzio, de antever o passado, era o Lumilá. E ele ensinou a Exu. E disse a Exu, para Exu não ensinar a ninguém. Mas Oxum queria muito aprender a ver o futuro, a jogar os búzios. E ela começou a encantar sensualmente a Exu para que Exu ensinasse. E foi, alisava naquele dedo de Oxum para chamar a atenção de Exu, até que Exu pegou e ensinou. Ensinou o jogo de búzio ao Oxum. Oxum aprendeu a jogar os búzios. Aí, quando o Urumilá soube, disse: mas Exu, rapaz, eu não lhe disse para não ensinar ninguém. Que foi que você ensinou? Mas ela veio toda naquele jeito dela, meu pai. O senhor sabe como é. Eu não resisti, ensinei. Agora, eu ensinei ao contrário. Eu ensinei o jogo às avessas. Moral da história, que a falecida Estela de Oxóssi, que Orumilá tenha no Orum, me disse, toda vez que a gente vai jogar o Infá, toda vez que a gente vai jogar os búzios, e que o jogo está fechado, está apertado, a gente joga via Oxum, que é o jogo ao contrário que ela ensinou a Exu. Ou seja, aquele ao contrário, aquela confusão que Exu criou, deu uma origem a um novo sentido do jogo, né? E aí a gente pode ver que a sensualidade e a sexualidade sempre se apresentam no corpo, no perfil desse orixá. Tem um corpo físico como ponto de partida necessário para a dinamização da palavra. A palavra só ganha força a partir do corpo do Exu. Tem que ter essa comunicação para que a educação aconteça. Bom, quando se fala em sexo e corpo, sempre vão aparecer discursos sobre gênero, que traz à tona também uma outra coisa que uma pesquisadora americana descobriu aqui, que é a matriarcalidade. Eu chamo essa matriarcalidade de uma inversão exuriana de valores. Você veja bem, numa sociedade machista, escravista, as mães de santo, as mulheres, vão passar a ser as poderosas, vão fundar a religião e vão sustentar, proteger espiritualmente e materialmente o terreiro. Isso é uma inversão exuriana. Você vê, vocês podem observar em Cachoeira as senhoras da Boa Morte. O poder dessas mulheres perante até a igreja. Né? Ninguém pega Nossa Senhora a não ser as mães de santo. Né? Há uma inversão.
uma inversão e isso é coisa de Exu. Exu é considerado o Egbá que está na hierarquia do universo, Olorum e Orixalá, né? E depois vai aparecer Exu. De acordo com os mitos, Exu foi a primeira forma de existir. Antes deles havia água e ar. Bem no princípio de tudo, havia apenas o ar. O Lorum era uma massa de ar infinita. Quando ele começou a se mexer lentamente, a respirar, parte do ar se transformou numa massa de água. E assim originou-se Orixalá. O ar e a água moveram-se e parte deles tornou-se uma lama líquida. É dessa lama que levantou-se um inchaço, um montículo, que surgiu a primeira matéria com forma, uma lama avermelhada. O Lorum admirou essa força e soprou sobre o montículo, dando-lhe vida. Essa primeira forma de existência é a leterita, era Exu, o protótipo de Exu, o ancestral, o Exu Agbá. Exu se tornou rei de todos os descendentes, o Exu Obá, também Exu Yamin, por conta da associação com a leterita, que se chama Yanjin. Yanjin é a representação mais importante de Exu. É uma massa, é uma matéria de barro vermelho, né? Exu, nas narrativas místicas, foi o rei da nação Queto, e dessa nação se originaram importantes candomblés aqui na Bahia. O Queto foi um antigo reino da África, e os Egbá, da divisão dos Urubás, que na época da escravidão, massivamente vieram para a Bahia, inclusive aí para Cachoeira e para o Recôncavo. Esse povo que muticamente seria ascendência de Exu, nos lega no Brasil as religiões de matriz africana, que tem Exu como princípio, é o arquê, é o primeiro, que vem na frente. Sivaju, seja dessa maneira, está presente em tudo aquilo que se produz a partir dele. No Brasil, Exu se torna Bará, divindade responsável pelo corpo. Ou dito de outra maneira, Obará, o rei do corpo. Quem diz isso é Santos, a Joana é o bem dos Santos. O corpo que se movimenta para falar, comer, erotizar e viver. Esse corpo que em seu movimento traz a sexualidade para a percepção. Joana Elbem dos Santos nota que Exu não encarna o ato sexual como figura responsável pelo processo procriativo. Não é ele que faz os filhos, pois ele se afirma como descendente e não como pai, como progenitor. Ou nas palavras da própria Joana Elbem, Exu não assume jamais o símbolo de procriador. Essa dimensão pode nos encaminhar para uma atividade sexual voltada para o prazer. É essa a questão sexual do Exu. Não é procriar, é prazer. Esse próprio corpo no qual o Exu se insere. Esse corpo que goza uma dança que ao mesmo tempo dá prazer e ensina a narrar eventos. As cantigas entoadas no xirê, por exemplo, palavra iorubana de brincadeira e festa, tem um enredo que conta uma história com a intenção de informar, ensinar, sendo mito, música, encenação, poesia. Para os candomblés, a educação se dá com o corpo, através do corpo. Embora o pensamento também aprenda, não se pode ensinar ou aprender sem o corpo. O candomblé, o corpo é principal. Sem a sensualidade da poesia, do mito e da dança. Desvelar é ensinar através da música, que é para Exu a força propulsora, a primeira que reproduz em tudo através da comunicação e do ensino. Por essa razão, Exu é o responsável por uma epistemologia incorporada. Essa incorporação atravessa a musicalidade dos terreiros, né? Os primeiros pesquisadores, aí vem a questão de por que todo esse preconceito em torno de Exu.
Os primeiros pesquisadores que tiveram contato com Exu eram católicos, eram os jesuítas. E aí, Henrique Cunha Júnior, que eu tive o prazer de ser aluno dele no doutorado lá no Ceará, me diz assim, não foi à toa. Os jesuítas eram muito sabidos e sabiam da importância de Exu para o candomblé e tentaram desmoralizar. Exu é trazido para a diáspora como uma pencha de amoral, de ousado, de depravado. Mais tarde vai fazer com que se torne o preferido dos malvados, dos arruaceiros, das prostitutas, dos feitores do mar, homossexuais, de todos aqueles que seduziam de uma lascívia empregada na essência do corpo, tornando assim a principal figura da quimbanda, muitas vezes entendida como o laudo mal da Umbanda, como diz o bandista, à esquerda. Exu, além de orixá, passa a ser também um nome de conjunto de entidades, de espíritos mortos, que assumem lugar de interventores sob as dimensões de mudanças sexualizadas na existência. Exu também aqui ainda se multiplica. E uma questão, apareceu o feminino de Exu no Brasil. Na África a gente não tem nenhum registro de Exu feminino. Exu é macho, como o falo. Os Exus aqui que se multiplicam são Exus e Pombagiras, que tornam parte das entidades espirituais mais populares das religiões de matriz africana, sobretudo em Umbanda, mas também nos candomblés, que cultuam essas entidades. Recebe muitos nomes, como Tranca-Rua, Marabô, Toquinho, Tiramundo, Tiriri, Veludo, Maria Padilha, Maria Mulanda, Sete Encruzilhadas, Zé Pilintra e outros nomes que partilham com o orixá o domínio das encruzilhadas, das ruas, dos encontros, da palavra, da comunicação. São sempre guardiãos ou guardiães. Dessa maneira, devido à interpretação errônea que veio do cristianismo, Exu é mal compreendido. Quer seja intencionalmente, que é aquilo que eu falava aqui, Henrique Cunha, que foi intencionalmente, para desqualificar a religião africana, ou por ignorância. Tem muita gente que é por ignorância. Não conhece, nunca ouviu falar e fica repetindo a besteira que os outros dizem. Um assunto que, inclusive, Suzane tocou, é a pureza do candomblé. Né? Algumas casas nomeiam os candomblés que tem caboclo de maneira depreciativa. Né? Inclusive tem preconceito a Exu dentro do próprio candomblé. Né? Chama esse candomblé que cultua Exu de umbandomblés ou candomblé de caboclo. Não apenas essas identidades não são cultuadas, mas nas casas tradicionais, o Opofunjá, o orixá Exu não é iniciado em membros da comunidade. Né? Quando alguém, engraçado, eu inclusive perguntei à minha mãe, quando ela fez meu santo Ogum, eu digo, eu não sou de Exu, não. Porque é muito comum no candomblé, quando o cara é de Exu, faz Ogum nele. Não inicia ele no orixá Exu. Os membros da comunidade e Exu não dançam nas festas públicas, o que pode ser um sinal de uma tentativa de não inserir elementos do culto da Umbanda, mas também pode indicar uma discriminação proveniente do cristianismo. O candomblé é atravessado, o candomblé nasce dentro da igreja. Tendo em vista que Exu ou Exus e Pombagira foram associados ao demônio. Com isso, pode-se pensar, uma vez que Exu tem uma vinculação fundamental com a corporeidade, com a negação do corpo, que chegariam até as religiões africanas. Essa discriminação aumenta quando se fala em Maria Padilha. Quando fala na mulher, pior ainda. A mais sensual e sexual. Uma das mais populares das Pombagiras e Exus femininos. Ela é representada como rainha das prostitutas e é o corpo da que melhor representa a sedução. Vai fazer parte da Umbanda, da maioria dos candomblés. É responsável por resolver problemas de amor, sexo, alcoolismo, ou seja,
tudo que esteja ligado ao corpo, vícios e desejos, onde inclui os relacionamentos amorosos. Pombagira nos apresenta uma outra face dos femininos para a religião de matriz africana. Nela não encontramos a imagem tão cara ao patriarcado ocidental de um feminino dócil, submisso, dependente ao masculino frágil. E isso, ao mesmo tempo, reflete como reforça as configurações de gênero distintas que perpassam o terreiro. Isso porque, nos terreiros, a feminilidade e a masculinidade são facultadas aos dois sexos. Não são consideradas opositivas ou excludentes, mas complementares. Esse feminino empoderado, material pelo corpo e espiritualmente, por meio da junção do corpo e potência em fazer as coisas, faz da pombagira um signo interessante para enfrentar imagens estáticas, vulnerabilizantes que o patriarcado ocidental fez das mulheres. Não é à toa que uma das mais conhecidas cantigas de pombagira, Maria Padilha, se inicia com o dizer: arreda homem, que aí vem mulher. Né? Tá de baixo. Mas se pombagira está ligada à sexualidade, esta não está a serviço da procriação, já que utiliza a sexualidade apenas em seu benefício. O fato de ser mulher de 7 Exus expressa, na verdade, o poder sexual transbordante e não uma submissão. Sua representação é dotada de todos os atributos, mesmo recomendáveis pela moral patriarcal. Sensualidade, sedução, vaidade. Sua posição marginal, ela é a prostituta. Também constitui a sua força, ela é a ameaça com sua independência, equilíbrio entre os sexos, cuja ocorrência implica na sujeição das mulheres, diz Capone. Corpo e erotismo. Eu estou terminando, viu? Fique tranquilo. Na ancestralidade, Estamos tranquilos. o corpo é o fundamento, uma vez que é através do corpo do outro que o ancestral manifesta-se. Porém, fica explícito que as relações amorosas, reprodutivas e sexuais são controladas por Exu. O corpo sensitivo que ama, dança, canta, reproduz, seduz e deseja e sente tudo. Bom, numa roda de candomblé de umbanda, né, o começo e o final se confundem. Tudo começa com Exu, de algum modo, mesmo que seja pelo recomeço, tudo retorna a ele. Como mensageiro, comunicador, ele anuncia o nascimento, também o final da vida. Ele é movimento e processo, portanto está presente em tudo e em todo lugar. Desse modo, Exu é o ancestral guardião do candomblé. Sem Exu não se faz nada. Deve ser fiel às percepções dos movimentos, pensar novamente nelas, reencontrá-las e assim voltar a si mesmo, ao corpo, aos sentidos, aos desejos, às paixões, pois a sensualidade e a sexualidade estão no corpo, são parte do mundo. Vontades e potência minha e do mundo. Nem Egum, espírito dos mortos, ou nenhum outro orixá para Exu, pois até na obrigação do axixê, cerimônia ritual fúnebre, que se faz para o Egum, bem como todas as outras obrigações, tem que se despachar Exu primeiro, para que tudo correr bem, e dessa maneira Exu regula o mundo dos seres vivos, dos seres mortos, do corpo. Laroie. Laroie. Muito obrigado pela sua fala, né? E a gente fica muito feliz em poder partilhar desse momento e de informações que são muito raras e caras para muitas pessoas que são ávidas, né, de conhecer um pouco essa entidade, que é uma entidade que chama muita atenção por conta de tamanha demonização que é feita com o Exu e causa esse transtorno cultural, vamos dizer assim,
e que nós, enquanto pesquisadores, eu me coloco nesse lugar, iniciando os trabalhos, para poder o máximo que a gente puder desdemonizar esse olhar que recai sobre nós, né? Que a gente faz parte da religião, da religiosidade, então automaticamente a gente vai junto nessa demonização. E o máximo que a gente puder trazer, né, para as pessoas informações como essa que o senhor trouxe hoje é muito importante, né? E Exu é movimento, né? Então, se o corpo é movimento, então o corpo é Exu. E há quem diga que cada um de nós tem um Exu. Pode não ser, não é o de cabeça, que cada um tem seu orixá de cabeça, mas o Exu vai junto, né? É um dos três regentes de cada ori. Um deles é o Exu, que está ali, que é para poder justamente dar esse movimento que a gente precisa, esse movimento vital de respirar, de dançar, de interagir, de educar, né? Que é o que através da dança acontece, até como você coloca no seu livro, que educa, né? O Exu educa sem precisar bater, né? Ele educa através dos ensinamentos, e às vezes esses ensinamentos podem ser dolorosos, mas de certa forma é aí que entra a filosofia que você traz para a gente nessa coisa da educação, né? De que Exu é capaz de fazer com a gente, né? E a questão interessante da pombagira, eu tenho, no terreiro nosso, tem esse contato direto com ela, e quando ela chega, tem que fazer o silêncio para a mulher chegar, tem que respeitar, porque ela é empoderada, é a mulher que não baixa a cabeça para homem nenhum, né? E quem quiser que não respeite, que aí vai ter que pagar, e paga caro. Então, esses mitos e essa força que essa filosofia, né, ancestral traz para a gente, ajuda muito a gente a desconstruir, né, outros conceitos aí já pré-estabelecidos pela cultura, né, eurocêntrica e católica cristã, que infelizmente conturbou muito o pensamento da nossa população, enquanto essa formação de nação e tudo mais. Então, automaticamente, eles vão introjectando elementos para poder desestabilizar, né, e desmoralizar. Mas é isso. Cada vez mais eu pretendo e acredito, junto com você, com o Suzane, com quem mais a gente possa se juntar para poder estar produzindo sempre textos e textos onde a gente possa versar sobre essa desdemonização da religiosidade, né? Se alguém tiver alguma pergunta, o momento é agora, que a gente vai chegando ao fim da live, né? E a gente agradece mais uma vez a todos e todas que se fazem presentes, né? Porque um momento ímpar como esse aqui, a gente tem que repetir. Alguém aqui falou que essa live ela tem que ser colocada em outra plataforma, eu até acredito. De repente, mais para frente, a gente pode fazer um bate-papo ampliado, né? Com convidados a mais que possam, né, ajudar a gente a destrinchar esse assunto com mais, né, ênfase e com mais tempo, para poder a gente abarcar um maior número de pessoas. E eu fico muito feliz em poder hoje estar aqui, né, representando o programa de pós-graduação da UFRB, e ter tanto a professora Suzane, que é uma querida, todo mundo sabe disso, e o senhor, que eu sempre vi ali pelo campus, mas na época ainda tinha seus dreads. Eu digo, porra, aquele cara ainda queria chegar perto para a gente trocar uma ideia, e de repente isso acontece nesse momento. Então, se é nesse momento, é porque tinha que ser agora. E eu sou muito feliz em poder estar aqui agora, e espero poder contar com sua colaboração mais para frente, para a gente, de certa forma, ir contribuindo mutuamente no que for possível dentro dessas pesquisas, né? Que a gente sabe que o candomblé é um poço sem fundo, né? A gente nunca sabe de nada e está sempre aprendendo, e cada dia uma coisa nova. Assim como a cultura é dinâmica, o candomblé também é dinâmico. E essa dinâmica é que mais me chama a atenção e que mais me deixa curioso e respeitoso com tudo isso, para poder continuar nessa pesquisa. E eu agradeço muito. E em nome do programa de pós-graduação da UFRB, a gente agradece a participação, agradece a participação da professora Suzane também, né? E deixo aqui aberto para suas considerações finais aí. Laroyer. Eu agradeço muito de ter participado dessa live. Eu estou aqui reaprendendo, né,
nós entramos numa época das aulas à distância, do virtual, para não perdermos o contato nessa pandemia. Eu acho que a gente vai sair disso diferenciado, a gente vai aprender outras coisas. Uma coisa mesmo que eu vejo, antigamente eu reclamava muito porque que eu saía de Amargosa e ia até Cruz das Alpas para uma reunião. E ultimamente a gente tem feito reuniões e várias reuniões em todos os lugares. Eu fiz reunião até no Ceará sem sair de casa, com uma qualidade boa. Então, a pandemia ensinou a gente as coisas. Né? Não só o candomblé, a vida é um poço sem fundo. A gente nunca sabe de tudo. A gente sempre está aprendendo. Eu saí de um curso do mudo na Universidade Federal do Maranhão essa semana. Recebi um diploma, fiquei feliz porque passei nas provas. Então a gente está sempre reaprendendo. A gente está sempre buscando novos caminhos e esse é um novo caminho. Eu gostei muito de ter participado, eu agradeço ao programa, agradeço a todos vocês, gostei muito de ver os anos de saúde, né? Fico muito preocupado com o colega. Espero que todos vocês fiquem em casa, se cuidem, e isso vai passar. Obrigado. Mais uma vez, a gente agradece o nome do programa. Fique bem, fique em casa. Muita saúde para você, para seus familiares, muita axé, muita força, muita luz. Que Ogum lhe proteja, que Exu esteja sempre nos seus caminhos, livrando de todo e qualquer mal, e lhe estabeleça muita saúde sempre, sempre, sempre. Muito grato, muito grato. Professora Suzane também, a gente agradece, muito agradecido também. Até a próxima. Muito obrigado, professor Manuel. Obrigado. Obrigado a todos vocês também que se fizeram presente, a todas e todos. Até a próxima e fiquem atentos a outras lives do programa. Até a próxima. Tchau, tchau.